estado a acompanhar a caminhada do povo de Israel e no nosso trajeto já estamos numa fase bem avançada. Se os irmãos se lembram, quarta-feira passada nós verificamos, segundo encontramos no livro de Números, a morte de dois dos líderes do povo que faziam parte da geração que o Senhor tinha informado que ia na terra prometida. Eu quero hoje fazer uma coisa um bocadinho, e em vez de nós fazermos propriamente um estudo do texto, eu vou trazer aos irmãos imaginação minha, mas uma história que eu creio que é perfeitamente cabível dentro daquilo que é o texto que nós já conhecemos e que se encontra no livro de Números, história esta que os irmãos conhecem, está lá no capítulo 21 e que tem aquele episódio em que vai ser necessário o levantamento da serpente de bronze. Baseado nesta história, criamos o seguinte conto. O povo de Israel acampado do tabernáculo, e pela manhã, todos os dias, a história se repetia. Milca acordou cedo, como fazia todos os dias, era preciso levantar cedo, ela era mãe de família e como tal ela era responsável. O seu marido ainda estava a dormir, os seus filhos ainda iam demorar um bocadinho para despertar, mas ela preparou-se, viu o seu cesto de vime, que era bem largo e pouco fundo, que era a medida exata da alimentação da sua família durante o dia normal da semana. E com gestos habituados, porque ela fazia isto todos os dias, ela saiu da sua tenda. Estava a clarear no grande arraial de Israel. Eram milhares e milhares de tendas, com milhões de ocupantes no meio do deserto, entre o Mar Vermelho e a Terra Prometida. Pertencia ao povo de Edom. Se tinham deixado o monte tinha morrido, onde por ordem de Deus, e onde o povo tinha passado 30 dias em lamentação pela sua morte. A tenda de Milca ficava mais ou menos no meio do arraial da tribo de Dan. Esta tribo se assentava no extremo norte do acampamento de Israel, segundo a disposição das tribos que Moisés ordenara por orientação divina. Ela aproximou-se de uma outra tenda, Milca, e chamou em baixa: Lia. Esperou que a mulher saísse. E a outra saiu com um grande sorriso. Se encontraram. A paz seja contigo, Milca, e contigo seja a paz, retribuiu Lia. Esta era a forma de saudação habitual de todos os dias. Milca e Lia eram companheiras e amigas desde a infância. Criadas no Egito, ainda se lembravam da terra do cativeiro. Tinham-se casado em pleno deserto, depois da saída do cativeiro. E já neste momento da sua história embalavam os seus netos, apesar de ambas terem pouco mais de 40 anos. A amizade era uma coisa tão natural que elas já não sabiam viver sem ter a tenda uma da outra, lado a lado. Eram como irmãs. Todos os dias elas iam juntas buscar o maná que Deus dava para a alimentação do povo no deserto. Era uma tarefa rotineira, mas que permitia iniciar o dia com uma boa conversa. As duas seguiram em direção à parte de fora do acampamento, onde normalmente iriam encontrar o maná. E enquanto isso, iam trocando aquelas pequenas informações que afinal fazem a vida ser importante. A região onde elas estavam era árida, pedregosa. Um vento quente e seco soprava quase continuamente de lá e trazia com ele um certo cansaço, fora do normal. A respiração
ficava um pouco mais ofegante no meio daquele clima tão inóspito, mas a verdade é que elas já não se lembravam de viver fora do deserto. Fora do arraial, pararam. Ali estava o pão que o Senhor mandava dos céus todos os dias. Uma camada fina de farinha, amarela, quase dourada, fácil de recolher e que cobria a região de uma forma milagrosa todas as manhãs. Cada família devia tomar o suficiente para o dia, sob pena de perder o excedente que se estragava para o dia seguinte. Se colhessem mais do que era necessário, se estragaria até a outra manhã. A única exceção era a sexta-feira, em que podiam colher o dobro e a quantia não estragava, porque no sábado ela lá estava, de forma milagrosa, perfeitamente em condições. De vez em quando, não tens vontade de comer uma coisa diferente? Perguntou Milca à sua colega. Como assim? Perguntou Lia. Comer comida a sério, comida de verdade. Comer alguma coisa fresca, assim, bem suculenta. Ainda não esqueci as frutas que nós tínhamos lá no Egito. Ai, a carne era tão saborosa. E a água sempre em abundância. E o pão e os bolos que os padeiros egípcios faziam. Estou farta de maná. Mesma coisa todos os dias. Mas que mais nós podíamos pedir aqui no deserto? Perguntou Lia. Esta é a prova do cuidado de Deus. Nunca nos faltou alimento. Nós não devemos desprezar um milagre assim. Lembra que só esta quantidade enorme de gente aqui se alimenta disto todos os dias. É isso, disse Milca. É isso, todos os dias. Esse é que é o problema. É que é todos os dias a mesma coisa. E porquê é que nós não saímos deste maldito deserto? Já lá vão 30 anos andando aqui de um lado para o outro. Às vezes eu acho que Moisés não sabe para onde é que vai. Sinceramente, é a impressão que eu tenho. Vamos e não saímos disto. Não digas isto, dizia Lia. Ele é o profeta de Deus. Além disso, é o Senhor que nos guia, não é Moisés. Então tu não vês que a coluna de nuvem se levanta ou a coluna de fogo se ergue e quando isto acontece é que nós andamos? Ouve lá, Lia. Será que Deus não tem nada melhor para nos dar? Se Ele é mesmo Deus de toda a terra, tem que manter o seu povo a viver no deserto durante tanto tempo. Milca, não fales assim. Já te esqueceste de como Deus nos tirou do Egito? Ainda há poucas semanas nós fomos vitoriosos sobre o rei de Arad, dos cananeus. Nós tomamos todas as suas cidades. E porquê é que não ficamos nelas? Não sei. Isso eu não sei responder. Mas a verdade é que o Senhor sempre nos protegeu e nos guiou bem. Não é agora que eu vou começar a duvidar dele. Está bem, ok, pronto. Fica com a tua fé. É que assim, eu não sou tão passiva como tu. Não sou capaz de ficar o resto da vida no deserto. Já estou a ficar cansada disto. A maior parte das pessoas adultas que nós conhecemos que saíram do Egito já morreu. Já reparaste nisto? Foi para isso que Deus nos tirou da escravidão? Oh, Milca, tu sabes muito bem porque é que estas pessoas morreram no deserto. A escolha foi nossa. Fomos nós, ou seja, os nossos pais, que naquela altura em que chegamos ao pé de Canaã, em vez de acreditarem que Deus podia nos fazer ganhar a terra, ficaram com medo. Foi Deus que disse que a geração não ia tomar a terra prometida. Mas nós fazemos parte da geração que vai entrar na terra do Senhor. Eu começo a achar que nós também não vamos chegar lá, sabes? O tempo passa e nós nunca lá chegamos. Estamos tão perto. Espera, Milca. Deus tem o seu tempo. Milca calou-se. Ela gostava muito da Lia, mas às vezes elas não se entendiam. A amiga, segundo o entendimento dela, era tola, ingênua, acreditava em tudo que Moisés e os levitas falavam. Afinal, quem é que questionava? Era preciso questionar um pouco. Por exemplo, porquê é que os sacerdotes eram tão especiais? Porquê é que os sacerdotes eram da família de Moisés? Porquê é que a tribo separada para o trabalho de Deus era exatamente a tribo que pertencia ao chefe? Era muito conveniente que fossem eles a ficar na direção do povo. Lia também ficou quieta. Ela ficava triste com a rebeldia da sua amiga. Milca era uma mulher trabalhadora, era uma boa mãe,
mas parecia nunca se submeter à lei de Deus e cumpria tudo muito mecanicamente. Ela não conseguia entender o valor do Senhor de Israel, estava sempre a murmurar e a se lembrar do Egito, alimentava ressentimentos constantemente. A tarefa da recolha do maná era, apesar de tudo, rápida. Por todo o deserto, à volta do acampamento, viam-se pessoas recolhendo a sagrada farinha para os seus familiares, e as duas mulheres colocaram os cestos nas cabeças e voltaram em direção às suas tendas, ainda sem falar. Já perto de casa, foi Milca que quebrou o silêncio, dizendo: eu acho que alguém devia falar seriamente com Moisés sobre esta situação. Isto tem que acabar. Elia preferiu não responder. Já aprendera que não valia a pena argumentar com Milca, pois o que ela decidia estava decidido e ponto final. As duas se separaram e o dia aconteceu normalmente, mas surgiu um boato de que um grupo de líderes tinha reclamado com Moisés sobre o maná e tinha dito exatamente aquilo que Milca tinha falado a Lia, que estavam fartos daquilo, que não aguentavam mais aquela comida, queriam outra vez as comidas boas que eles comiam no Egito. Não constava que o homem de Deus tivesse respondido. Moisés era conhecido por ser manso, sereno e deixava a resposta para Deus, pois na verdade era para o Senhor a questão. Mas a resposta veio mais depressa do que se poderia imaginar. Subitamente, sem que soubessem dizer de onde, começaram a surgir serpentes abrasadoras, cuja picada era extremamente dolorosa. Os répteis pareciam brotar do nada e não havia lugar seguro. Estavam em toda a parte. Dentro das tendas, por baixo das caixas, por baixo das esteiras, no interior dos cestos e panelas de barro, no meio da areia, atrás das pedras. O povo estava totalmente vulnerável. As histórias das picadas fatais começaram a propagar-se, à medida que crescia o número de pessoas mortas pelo veneno das cobras. O quadro era assustador. A pessoa era normalmente surpreendida pelas serpentes, atacada com violência, mordida uma ou duas vezes, e ao fim de poucos minutos a região já estava inchada, formando uma bolha onde havia perda de sensação. A partir dali, uma dor fina começava a se espalhar pelo local e a pessoa entrava em pânico, por vezes ficava mesmo histérica. Em menos de meia hora estava muito vermelha, tonta, com vertigens e a sua tensão arterial descia. As vítimas então se queixavam de respiratória e começavam a sentir febre. A pele à volta da mordida ficava tão pálida e com um cheiro desagradável. A pessoa ficava prostrada, começava a sangrar pelo nariz e normalmente em menos de 3 horas já estava morta. Todos os esforços para fazer parar esta evolução eram fúteis e o número de mortes cresceu em todos os dias, junto com o temor das serpentes incutido no povo por todo o arraial. Constava que apenas na região da tribo de Levi, perto do tabernáculo, é que as serpentes não atacavam. Alguns homens tentaram organizar grupos de caça aos répteis, mas os resultados tinham sido muito fracos, pois as cobras pareciam proliferar cada vez mais. E em todo o acampamento o clamor era um só. O reconhecimento do pecado crescia à medida que aumentavam os casos de fatalidade entre o povo. Milca e Lia, nesta situação. Todas elas haviam visto as serpentes abrasadoras e tinham escapado por pouco das suas picadas. Não podiam evitar a preocupação e, no entanto, nada restava ao povo senão pedir misericórdia a Deus. Era novamente manhã e as duas amigas recolhiam, como sempre, o maná cotidiano tão providencial. Nesta manhã, porém, estavam mais caladas do que habitualmente. Ouviste falar sobre o Abiel? Perguntou Lia à meia voz. Quem? O marido de Tamar? Perguntou Milca. Sim, esse mesmo. Olha, foi picado ontem à tarde. Dizem que durou menos do que os outros. Milca abanou a cabeça indignada. E será que ninguém vai fazer nada a respeito disto? Vão simplesmente assistir ao povo sendo envenenado e morrendo. Mas que espécie de líderes é que nós temos? Mas já fizeram, respondeu Lia. Não ouvistes? Ouviu o quê? Sobre o grupo que foi até Moisés. Não, foram fazer o quê? Foram confessar o pecado do povo, pedir a ele que intercedesse por nós a Deus. Afinal, foram as nossas murmurações que trouxeram as serpentes. Foi um castigo pela nossa rebeldia. Lá estás tu outra vez. E o que foi que Moisés disse? Ele orou a Deus, como sempre. E o Senhor respondeu, será que ninguém te contou? Não, eu não ouvi nada. Bem, o que me disseram ontem à noite
é que Deus deu a Moisés a incumbência de fazer uma serpente de bronze, semelhante às que andam por aí, e colocá-la sobre uma estaca. Dizem que todo aquele que for mordido por uma cobra e olhar aquela serpente viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a levantou lá no arraial, bem perto do tabernáculo. Esta é a solução, disse Milca indignada. Então não há coisa melhor a fazer. Por que é que Moisés não nos deu um remédio fácil de aplicar que cure as picadas destas malditas cobras? Por que é que ele não nos deu um veneno para matar as cobras? Ou melhor ainda, por que é que ele não nos leva embora deste deserto? Se ele está tão perto de Deus assim, por que é que ele não pede a Deus que simplesmente mate as cobras todas? Milca estava enfurecida. A sua rebeldia crescia de dia para dia. O castigo pelo pecado, de que ela também era culpada, parecia não lhe ter trazido nenhuma convicção de erro. Apenas queria o lado bom da aliança, as bênçãos. Não estava disposta a suportar a parte da obediência e do compromisso. Esbravejou mais um bocado sobre o ridículo que parecia ser a solução de Deus por Moisés e então parou de falar. Bem, iniciou Lia com calma. Eu não sei porque o Senhor deu esta solução a Moisés, mas foi o que ele mandou. Ele é o nosso Deus e devemos obedecê-lo. Pois me parece uma solução bem pouco criativa e muito inconveniente para nós. Mas é eficaz, segundo dizem. Já esta manhã eu mesmo ouvi pessoas que foram mordidas, olharam a serpente de bronze e ficaram curadas. Mas tiveram que se deslocar uma distância enorme. Já visto que é daqui até ao local onde está o acampamento de Levi, é bem conveniente, bem próximo da família de Moisés. Ora, daqui a 5 quilómetros. No entanto, é isso ou a morte. Não sei se é simples assim. Duvidas de Deus? De Deus não, mas talvez de Moisés e os seus artifícios. Mas ele sempre nos guiou bem. Milca calou-se. Mais uma vez ela preferia a sua opinião e deixar a sua amiga piedosa pensar o que quisesse. Ela é que não queria ouvir falar de andar até ao tabernáculo por causa de uma mordida. Aliás, ela era cuidadosa e não seria picada. Não tinha nada a ver. A ralé do povo que mais precisava mesmo era de um corretivo. A tarde chegou. O sol declinou. No início da noite. Lia foi preparar a refeição noturna e assim que acendeu o fogo, uma pequena serpente pulou das chamas e a mordeu na mão. Ela gritou com dor e abafou a mão com um pano enquanto via a cobra fugir por baixo da tenda para fora. Primeiro se desesperou com a dor intensa no local e o inchaço. Colocou a mão na água, tentou esfregá-la, mas a dor crescia e parecia se espalhar pelo braço até o ombro, ardendo muito na axila. Ela estava sozinha em casa e não hesitou. Tomou um archote e saiu. Mal saiu, encontrou o marido de Milca que a procurava. A amiga acabara de ser picada e pedia ajuda. Lia mostrou a mão que começava a inchar visivelmente ao homem horrorizado. Na entrada da tenda de Milca, ela surgiu arrastando a perna a mancar um pouco. Eu vou até a serpente de bronze, declarou Lia com resolução na voz. Eu fui ficada no pé, não posso andar, reclamou Milca. Eu posso pegar, disse o marido desta. Eu peço o burro do Jacó emprestado. Não, respondeu Milca peremptória. Eu vou colocar um remédio egípcio contra a mordida de cobra que me ensinaram hoje à tarde. Dizem que é muito bom. Milca, Lia falou contendo a dor, o único meio é a serpente de bronze. Então vai tu andando se quiseres. Lia tinha lágrimas nos olhos. Por um lado por causa da dor que sentia, por outro porque sabia que Milca estava arriscando demais. Mas a verdade do momento é que ela não podia parar para discutir. Tinha que tratar da sua própria situação e era grave e urgente, tão grave quanto a da sua amiga. E ela começava a se sentir fraca e tonta. De longe, ela começou a caminhar em direção ao tabernáculo. Era possível ver a tocha de fogo sob o tabernáculo durante a noite, que iluminava tudo ao seu redor. Para Lia, aquela presença significava a realidade do seu Deus, o interesse que Deus tinha pelo povo, e naquele momento era para ela a única esperança que a movia a caminhar. Ela andava com dificuldade, cambaleante. O braço estava inchado e a doer. Parecia como se toda a pele fosse saltar a qualquer momento. Cada passo agravava a dor numa agonia
que crescia intensamente. Pelo caminho ela podia ver pessoas na mesma situação que ela e que se arrastavam em direção ao salvamento anunciado. Outras pessoas eram carregadas e em muitos locais ela podia ver os sinais de luto, com gente a chorar e a lamentar por alguém que não tivera tempo de chegar à serpente de bronze. Já perto de perder os sentidos, Lia avistou a estaca com a cobra forjada por Moisés. Estava bem alta e era iluminada pela tocha da presença de Deus. Não era bonita, não era nenhuma obra de arte, não era nenhum sentido aparente, especial ou diferente. Apenas uma tosca imagem de cobra sobre uma tosca imagem de estaca de madeira. Ao olhar, Lia não sentiu nada de especial. Nem percebeu que a dor diminuía. Mas ela creu. Creu firmemente que aquele era o caminho que Deus preparara e que estava curada, apesar de no momento não sentir nenhuma melhora. Sentou-se um tempo na areia ainda quente do dia e olhou o estranho símbolo da cura divina para o povo. Começou a chorar. Primeiro de forma suave, depois copiosamente. Chorava não da dor ou de alívio, chorava de arrependimento. Sentia a maldade do seu pecado e do seu povo. A murmuração, a rebeldia, a incomodavam mais do que a picada e o braço inchado. O choro durou bastante tempo e ela prostrou-se na areia confessando o seu pecado e pedindo perdão a Deus. Por fim, sem ter a noção de quanto tempo se passara, levantou-se com esforço e começou o caminho de regresso para a sua tenda. Nada mais havia a fazer. À medida que caminhava, percebeu que os passos já não eram tão dolorosos. O braço já estava claramente menos inchado e movimentava os dedos facilmente. Um pouco mais adiante e já não tinha aquela dor. Podia respirar normalmente e sorvia grandes golfadas de ar, descobrindo o valor de um fôlego normal. Começava a sentir uma alegria enorme, uma paz profunda. Sabia que estava curada. Antes que pudesse racionalizar o sucedido, encontrou-se correndo em direção à sua tenda. Precisava contar a Milca que a salvação estava lá, tão perto, tão fácil, tão gratuita, tão completa. Porém, ao chegar à tenda da amiga, encontrou seu marido em prantos do lado de fora, com a roupa rasgada e o cabelo desgrenhado. Dentro da tenda vinha o choro metódico e lamuriento das carpideiras e os soluços sinceros dos filhos de Milca. Ela não precisou perguntar para saber o que sucedera. O medicamento egípcio falhara. Lia estava viva e Milca morta. Esta história, irmãos, é baseada livremente em Lucas capítulo 21, versículos 4 a 9. O episódio das serpentes abrasadoras e a maneira como Deus orientou Moisés a providenciar uma solução, certamente trouxe alguma discussão e alguma confusão entre o povo. O que faço neste conto é apenas tentar imaginar como as pessoas poderiam reagir. Tendo em conta que uma parte significativa do povo estava sempre a murmurar, eu acredito que esta história inventada sobre Milca e Lia é bastante próxima daquilo que pode ter acontecido. O importante e o mais significativo desta história é que o Novo Testamento nos diz que aquilo que Moisés fez no deserto foi uma preparação e foi um símbolo, um tipo daquilo que um dia ia acontecer com o Senhor Jesus. A verdade é que o próprio Senhor Jesus disse que ele também seria levantado. E como a serpente um dia foi levantada, Jesus também seria no madeiro e seria crucificado. Assim como a serpente que foi levantada por Moisés naquela ocasião não tinha nada de atrativo em si, o corpo de um homem crucificado pelos romanos também não tinha nada de bonito. Mas assim como foi necessário que as pessoas tivessem fé na palavra de Deus dada por Moisés, é necessário que as pessoas tenham fé para encontrar a salvação. No tempo do povo de Israel, as pessoas precisaram crer que se caminhassem até a serpente, e para algumas pessoas isso significava andar bastante, porque o acampamento era muito grande.
Mas se elas andassem até lá e apenas olhassem para a serpente, seria o suficiente para serem curadas. O Evangelho nos diz que aquilo que precisamos fazer para ser salvos da maior das picadas, que é o pecado que Satanás introduziu nas nossas vidas, é olhar para a cruz, é crer no sacrifício de Jesus, é aceitar pela fé que Ele morreu para a nossa salvação. O valor da serpente de bronze não estava na sua arte. Moisés não fez nenhum objeto digno de avaliação artística. Estava na ordem de Deus, no mandamento do Senhor e na fé exigida ao seu povo. O Senhor continua a agir uma coisa. Às vezes algumas pessoas me perguntam: pastor, e como é que foram salvas as pessoas do Antigo Testamento se Jesus ainda não tinha vindo? Nós, irmãos, pela fé. Nós não vimos, eles também não. Nós cremos no que aconteceu, eles creem no que ia acontecer. Nós cremos porque lemos que aconteceu e que foi o cumprimento da promessa. Eles creram na promessa que tinha sido feita, a dizer: um dia virá, um dia acontecerá, um dia será assim. Eles creram, foram salvos. Nós cremos, somos salvos. Pela fé, por causa da graça de Deus, não existe outro meio de salvação. A única forma é descansar no poder de Deus.